tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dolls Fashion. Meu nome é Denise Mello e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer alguns modelos de croppeds para as nossas bonecas. Para isso você vai precisar ter um molde base que eu ensinei a fazer nesse vídeo aqui, caso você não tenha visto ainda. É só você assistir esse vídeo primeiro, fazer o molde base e voltar para cá. Então a gente vai começar ali dobrando uma folha ao meio. Como nós vamos cortar e as partes precisam ser iguais, a gente dobra no meio para fazer só um lado. Então, você vai pegar ali a molde base da parte da frente e traçar, contornar, né, o seu molde base até a linha da cintura. Depois de contornar a parte da frente, você vai fazer a mesma coisa com a parte das costas. É só você posicionar bem na linha do ombro e contornar a cava, as laterais, também até a altura da cintura. Então, depois de contornado, vai ficar dessa forma, com a parte da frente dividindo o papel. Então, você vai recortar, inclusive recortar as pences também. E quando você abrir, vai ficar dessa forma. E usando essa mesma técnica, você pode fazer outros modelos. Nesse caso, esse modelo, eu abri um pouco o decote, deixei um estilo de decote em V. Mantive as pences, porque eu vou fazer num tecido sem elasticidade. E esse outro, eu não cortei as pences, porque eu vou usar num tecido com elasticidade, então não precisa. E eu deixei o decote arredondado. E esse outro também, tirei as pences e eu abri mais a cava para fazer aquele tipo de regata nadador. E pra manga, eu vou pegar aqui a manga do molde base. Vou passar para um outro papel, porque eu quero que o meu cropped tenha uma manga curta. Então, depois que você recortar, vai ficar dessa forma, são duas partes, o corpo do cropped e a manga. E agora a gente vai costurar. Esse molde, ele é próprio para um tecido com elasticidade, então eu tô usando ali uma malha de algodão. Ele tem um pouco de elasticidade, então não é necessário as pences para marcar a cintura. E além disso, eu quero que seja aquele cropped folgadinho, então, por isso que ele tá um pouco mais largo e não tem a necessidade de usar pence. Então, depois que eu passei pro tecido, eu deixei aí uma margem de costura apenas na parte de trás, que é onde vai ser o fechamento. Você pode deixar aí 1 centímetro, tá ótimo. Aproximadamente 1 centímetro, acho que 1 centímetro ainda vai ficar muito grande. Então, deixa essa parte aí para você colocar velcro, ou colchete de pressão, ou botõezinhos. Então, depois de você recortar, vai ficar assim. Uma parte pro cropped e as duas mangas. Para fazer o acabamento do decote, eu vou utilizar aí essa cola de silicone líquida. É uma cola ótima para tecido. Porque como eu tô usando essa malha, eu prefiro não fazer o acabamento na costura. Mas se você quiser, você pode fazer. Se você estiver costurando à mão, na máquina, você pode fazer aí o acabamento da barra das mangas e do decote, da forma que você achar melhor. Então, depois de fazer esse acabamento, antes de você fechar o cropped, a gente precisa primeiro costurar as mangas, né? Então, usando uma técnica que eu já mostrei aqui no canal, você primeiro prende de um lado com um alfinete e depois você alinhava toda a parte da cava. Alinhavar é só você passar uma costura com um ponto bem espaçado, que é só para segurar. Isso se você for costurar na máquina. Se você for costurar à mão, você já pode costurar direto. Mas se você estiver costurando na máquina, primeiro você alinhava para ficar bem seguro e depois você passa a costura.
Então, depois que você costurar as mangas, vai ficar assim. Aí, agora é só fechar as laterais. Você vai juntar a barra da manga com a barra lateral do cropped e passar uma costura. Então, depois de costurar, o cropped já está praticamente pronto. Essa parte é opcional, se você quiser, você pode fazer aqui o acabamento na barra. Nesse caso, eu quis deixar sem o acabamento, para parecer aquele cropped que é rasgado embaixo, né? Como se fosse uma t-shirt que foi rasgada e virou um cropped. Aí, eu vesti na boneca, só pra ver se tava do jeito que eu queria. E pro cropped ficar pronto, agora é só colocar o fechamento na parte de trás. Aí fica a seu critério, você pode colocar velcro, você pode colocar colchete de pressão. E lembrando que você tem que dobrar, para ficar um acabamento bonitinho, você vai dobrar aquela margem de costura que você deixou, aquele 1 centímetro, você vai dobrar ele pra dentro. O próximo cropped, ele vai ser feito num tecido sem elasticidade, ou seja, num tecido plano. Então, ele precisa ter as pences. Ali eu aumentei um pouquinho mais o tamanho das pences, porque no meu molde base tá muito pequenininho. Se você tiver feito pequeno, aumenta só um pouquinho para ficar um modelo bem acinturado. Então, é só você passar ali pro tecido. Nesse caso, como ele não tem elasticidade, então eu tive que deixar meio centímetro de margem de costura, porque o meu molde base não tem a margem de costura. Se o seu tiver, você não precisa deixar. Então, ali eu já recortei o meu cropped, deixando meio centímetro de margem de costura. Fiz também um acabamento no decote com cola. Vou fazer a mesma coisa nas cavas. Como as cavas são arredondadas, eu dei ali alguns piques no tecido, para ele poder dobrar para dentro sem nenhum problema. Depois de fazer esse acabamento, é só você fechar as pences da frente e as pences das costas. Você vai dobrar, então, a pence ao meio e passar a costura em cima da linha. Depois de fechar as pences, é só fechar as laterais do cropped. Então, depois de costurar as laterais, é só você fazer o acabamento da barra do cropped. Pode fazer do jeito que você quiser, passar uma costura ou usar a cola, como eu fiz. E depois disso, o seu cropped tá pronto. Agora é só você vestir na boneca, ver se tá do jeito que você quer, se precisa apertar mais um pouco. E depois disso, é só colocar o fechamento nas costas. O último modelo de cropped, ele é o modelo mais básico, é bem mais fácil de fazer. Eu só aumentei o tamanho das cavas, né, para as alças ficarem um pouquinho mais finas. E ali eu tô fazendo o acabamento, tanto das cavas quanto do decote. Você também pode fazer o acabamento do jeito que você quiser. Eu tô usando ali um tecido malha de algodão, então ele tem um pouquinho de elasticidade.
Por isso não é necessário fazer zigue-zague, não fazer outro tipo de acabamento, porque ele não desfia. Então, depois de você fazer aí o acabamento das cavas e da gola, é só costurar as laterais e esse cropped já tá praticamente pronto. Depois que você costurar as laterais, é só você fazer o acabamento na parte de baixo e colocar o tipo de fechamento que você prefere na parte das costas. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Se você gostou, já deixa o seu gostei. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar. Me acompanhe também nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até logo!